Quando a gente está construindo aplicações da web, principalmente do lado do servidor, é comum a gente se deparar com algumas dificuldades na hora de lidar com os erros dessa aplicação, né? E a partir disso são criadas várias abordagens e uma delas que eu estou trazendo aqui hoje é a de Functional Error Handling, que é uma abordagem que eu acho especialmente eficiente em casos onde você está desenvolvendo com Clean Architecture, por exemplo, e criando a sua aplicação de dentro para fora, onde o core da sua aplicação mesmo ali, ela é puramente a linguagem de programação que você está usando. No meu caso aqui, TypeScript. Então, para tratar os erros, você depende puramente dos recursos que a linguagem oferece. Só que às vezes esses recursos não são a melhor forma de tratar os erros. Por quê? Porque, por exemplo, eu poderia ter duas abordagens aqui comuns. Vou botar aqui como problemas recorrentes, que na verdade são duas abordagens que às vezes são adotadas para sanar esse problema de lidar com erros, né? Às vezes as pessoas retornam null, retornar null, mas isso aqui eu não preciso nem explicar porque que isso aqui não faz sentido, né? Porque você pode até exemplificar, você pode até dizer que aconteceu um erro retornando null, só que você não tem informação nenhuma sobre o erro, você não sabe dizer o que aconteceu. Então, isso aqui é muito ineficiente, tá? E o segundo caso aqui é usar throw, né? Aquele throw new error. E isso aqui também não é legal, porque diferente de um return, que encerra o fluxo de uma função e retorna um valor, isso aqui lança uma exceção. E se essa exceção não tiver por volta um try-catch, ela vai ficar subindo de escopo na sua aplicação até ela achar um try-catch. E provavelmente ela vai achar esse try-catch no handler global do framework que a gente vai usando. Um Express, por exemplo. E aí ela vai acabar retornando um erro 500 para a nossa aplicação. E não é isso que a gente quer. Então a gente vai lidar com essa abordagem aqui de Functional Error Handling, que eu vou explicar melhor num exemplo que a gente vai criar agora, beleza? Então vamos lá. Beleza, eu abri um projeto aqui que eu estava criando em off para a gente realizar esse exemplo, e até agora ele tem uma interface bem simples de user. Ele tem um repositório in memory de usuários com o método create e o método find by email, e tem um use case de criação de usuário, que ele recebe um e-mail, um name, ele aqui confere se o e-mail já está sendo usado. Se tiver, ele dá um throw new error falando que o e-mail está em uso. Caso contrário, ele cria o usuário e retorna logo aqui embaixo, beleza? Eu tenho também o arquivo de teste desse use case, onde tem um should be able to create a new user, que ele dá os dados, executa o caso de uso, ele retorna aqui para mim o usuário criado, e eu confiro se esse usuário ele bate com o objeto aqui de cima, tá? E eu também confiro se o número de usuários no repositório é igual a 1, beleza? Eu tenho aqui um segundo teste, should not be able to create an user with existent email, onde tem os dados do usuário novamente com o e-mail repetido, e como eu não resetei o repositório, esse usuário ainda está criado lá, beleza? Então eu espero que essa promise do use case seja rejeitada e o resultado dela seja uma instância de error, da classe error, que é a classe que eu estou enviando aqui, beleza? E depois eu confiro se o número de usuários no repositório continua sendo igual a 1. Eu posso dar até um npm run test aqui. E os dois testes passaram, beleza? Bom, onde que está o desafio aqui, né? O desafio está em a gente sumir com esse throw new error aqui, porque isso aqui ele não retorna um valor, ele lança uma exceção que vai loucamente ficar subindo de escopo até achar um try-catch. E se a gente não colocar esse try-catch, ele vai achar, só que ele vai achar no handler global de erro do framework que a gente está usando. Seja um Express, um FastPy, enfim, qualquer um que tiver um handler. Então a gente precisa, ao invés de lançar uma exceção, retornar um valor. E esse valor a gente vai padronizar e ele vai se parecer com isso aqui, ó. Em caso de erro, a gente vai retornar um success como false e um reason pode ser qualquer valor. Pode ser um objeto com a propriedade message e uma string, tá? Pode ser qualquer coisa mesmo. E em caso de sucesso, a gente vai retornar success como true, obviamente, e ao invés de reason, a gente vai retornar value, que é o valor que vai ser retornado do nosso use case. Aqui no nosso caso, é um objeto user que está sendo retornado, tá? Um objeto com a propriedade user. Então, com isso em mente,
a gente vai vir aqui em source, vai criar uma pasta errors e um arquivo either.ts. Eu vou colar aqui só pra gente lembrar. E por que o arquivo chama either, né? A tradução de either, a grosso modo, é ou um ou outro, beleza? E basicamente é isso, porque como a gente vai padronizar todas as respostas dos nossos use cases para isso aqui, eles sempre vão retornar ou um ou outro. Basicamente é essa a explicação, tá? Então, já que a gente tem dois tipos de abordagem, ou retornar erro ou retornar sucesso, eu vou criar duas classes. Uma de left, que representa o retorno de um erro, de uma exceção, e uma de right, que representa que deu tudo certo. A gente vai retornar ela quando o código foi executado corretamente, não tiver nenhum erro. E por que essa convenção de left para erro e right para sucesso, né? Eu vou pedir para você lembrar de gráficos de planos cartesianos que você aprendeu em geometria analítica lá, ou trigonometria, enfim, que tem o eixo x e o eixo y, né? Conforme você avança para a direita no eixo x, o valor de x ele sempre aumenta. E eu quero que você assimile isso ao fluxo do seu código. Conforme você anda para a direita, o seu código vai meio que dando sucesso, né? Ele vai sendo executado no fluxo normal. Então é por isso que right representa o sucesso, porque o código está só seguindo para a direita, está seguindo o fluxo normal dele, o fluxo natural. Agora, se ele estiver indo para a direita e em algum momento ele for para a esquerda, foi quebrado o fluxo natural do código. Então é por isso que a classe left representa a exceção, o erro, porque ela quebrou o fluxo natural de ir para a direita que o código faz, beleza? Então, eu vou começar aqui criando uma propriedade read-only, que vai se chamar reason. E por que reason? Porque é o valor que eu quero retornar aqui, poderia ser qualquer outro nome. E como aqui eu retorno value, eu vou fazer a mesma coisa, só que vai se chamar value. E agora eu vou começar a fazer umas tipagens meio complicadas para quem não entende de TypeScript, pode assustar um pouco, mas eu só vou pedir para você confiar em mim por enquanto. E depois prometo que eu vou explicar o que significa essas tipagens que eu tô construindo aqui, beleza? Vou tipar reason como L e vou atribuir ela aqui. Vou fazer a mesma coisa para value aqui embaixo. Mudo o nome para value e aqui vai ser R. Aqui precisa ser R também. E aqui eu preciso colocar os generics. Fechou? Agora eu vou criar dois métodos aqui em cima, o isRight e o isLeft. Isso aqui é como se eu estivesse perguntando para o método, deu tudo certo? Ou deu erro? Deu tudo errado? E como a classe left ela é uma instância de uma classe que representa o erro, não faz sentido sempre que eu perguntar para ela se está tudo certo, ela responder que não tá, porque ela representa o erro em si, né? Então a gente vai retornar false. Caso contrário, se a gente perguntar deu tudo errado, como a gente está numa classe de erro, sempre vai estar tudo errado, né? Então eu vou usar a mesma lógica aqui para baixo, só que aqui inverso. Como a gente está numa classe de sucesso, o isRight tem como true e o isLeft false. Agora eu vou fazer mais um pouquinho de tipagem maluca, confia em mim de novo. Depois eu explico isso aqui. This is right, LR. E isso aqui vira this is left, LR. Beleza, tá tudo tipadinho já. Agora a gente pode criar as funções que a gente vai retornar mesmo no código, beleza? Então eu vou começar criando uma função success, que ela vai receber value, e ela vai retornar uma instância da nossa classe de sucesso, passando o value, beleza? E aqui o generic também não posso esquecer. Pronto. Agora eu vou criar uma outra função chamada failure, que é a mesma coisa, só que a gente vai invocar ela quando ocorrer um erro. Então aqui em vez de write, eu vou invocar a classe que representa o erro e passar a reason. Fechou? A gente pode exportar essas duas funções para a gente usar no nosso código. E por último aqui eu vou exportar um tipo que chama either, que é o nome do nosso arquivo. Ele vai receber os generics também e ele vai retornar ou um ou outro. Opa. Isso aqui a gente vai usar para tipar a resposta dos nossos use cases. Eles vão retornar sempre ou erro, ou sucesso. Eles não têm outra opção de resposta. É isso que eles vão retornar sempre. E agora eu vou explicar para que serve esses generics que eu coloquei aqui, que é uma ferramenta do TypeScript. Você pode pesquisar mais depois. Mas é como se fosse uma função. A função eu posso passar parâmetros para ela. E posso acessar eles por vírgulas, enfim. Posso passar vários parâmetros aqui. O generic é como se fosse a mesma coisa, só que ao invés de valores nos parâmetros, ele recebe tipo. Então perceba que eu sempre tenho como primeiro parâmetro o
o generic L, a gente representa por uma letra. E depois eu tenho o R. Quando eu for tipar a resposta aqui, eu vou trocar isso aqui para um type e vou igualar ao either. Quando eu invocar o either aqui, ó, eu posso atribuir o L e o R. O L vai ser o quê? Vai ser o tipo da resposta do nosso erro. Nesse caso, eu quero que a resposta de erro seja uma message, um objeto com propriedade message que contém uma string. Pronto, eu tipei o nosso erro. Esse é o formato que ele vai ter, igual eu pedi aqui, ó. Aqui, na verdade, eu não coloquei, mas eu tinha dado de exemplo. Eu quero que ele retorne um objeto message como string. Basicamente, o que eu estou fazendo é isso. Exemplificar, dizer para o TypeScript qual tipo eu quero que o meu erro tenha. Depois eu dou uma vírgula, porque depois da vírgula é o tipo do meu sucesso, tá? E nesse caso aqui, eu estou retornando um objeto user. Vou até recortar ele aqui. Estou retornando um objeto com a propriedade user, que é uma instância da minha classe, da minha entidade de usuário, beleza? Então aqui é o tipo que vai ter o meu erro, e aqui é o tipo que vai ter o meu sucesso. Tanto que se eu vier aqui e apagar isso aqui e dar um return failure, que representa o nosso erro, colocar um objeto aqui e dar um Ctrl espaço, ó, veja que ele já me retornou a message, que é o que eu tipei aqui. Se eu mudar para, sei lá, teste, e vir aqui, ele vai me dar o teste, beleza? Então aqui eu estou tipando o resultado do que vai ser enviado quando eu tiver um erro. Então eu vou colocar a message aqui que era this email is already in use, beleza? E a tipagem do meu erro já está certa também, só que ao invés de retornar diretamente ele, eu preciso retornar o success. E se eu der um Ctrl espaço, eu já tenho o meu user aqui. Bom, beleza, do jeito que tá, praticamente já tá tudo certo. A gente já parou de retornar uma exceção e tá retornando a função com o valor que a gente quer e tal. Mas se eu vir aqui e rodar os nossos testes, npm run test, a gente vai ver que nossos testes vão começar a falhar. E que bom que eles vão falhar, porque se eu voltar aqui, ele vai reclamar corretamente que a gente não está recebendo mais o objeto user. Agora a gente está retornando um tipo either. Então se eu vier aqui e abrir esse objeto, eu tenho dois métodos, o isLeft e o isRight, que é aqueles dois métodos que eu criei, que é o que fazem perguntas para a classe, perguntando se ocorreu um erro ou não. Então eu vou destruir esse objeto aqui e vou atribuir tudo a uma const result e vou criar um expect aqui. Como nesse caso de teste aqui eu estou esperando que seja sucesso, eu quero que o result.isRight to be true, porque o isRight significa que deu tudo certo, então eu quero que ele seja true, beleza? Mas se você está esperto, você percebeu que o meu result, apesar dele ter esses dois métodos aqui, ele não está retornando o value nem o reason. Afinal, eu preciso deles, porque quando acontecer um erro, eu quero saber o motivo do erro ter acontecido, e quando der sucesso, eu quero o valor, eu quero o retorno do meu caso de uso, né? Só que eles não estão aparecendo. Então, para resolver isso, a gente vai abrir um if aqui, e eu vou checar se tudo deu certo, novamente. Se result.isRight é igual a true. Se for, você concorda comigo que ele só vai entrar nesse bloco de código se deu tudo certo realmente? Se o isWrite for false, ou seja, se der um erro, ele vai ignorar esse bloco de código, ele não vai entrar aqui. Então, o nosso result, ele não pode ter o valor reason aqui. Ele só pode ter o value. Então, se eu der um ponto, perfeito, aqui está o nosso value. Porque ele só vai entrar aqui se for sucesso, então não tem por que um caso de sucesso ter a propriedade reason. E o mesmo vale para o contrário. Se eu inverter a expressão aqui, ele já começa a reclamar, e quando eu dou um Ctrl espaço, tem o meu reason aqui e dentro a minha message, beleza? Então, como eu quero testar um caso de sucesso, isso aqui, na verdade, antes de eu avançar, eu vou explicar o porquê disso aqui acontece. É graças a esse carinha aqui. Isso aqui a gente chama no TypeScript de type guard. Então, imagina que isso aqui é um booleano e ele depende desse resultado aqui. Então, esse resultado vai influenciar no tipo que vai ser atribuído aqui. Então, eu estou falando, se isso aqui for true, o this, que representa a classe left, ela vai ter esse tipo, right, beleza? Então, aqui no caso, em casos de erro, esse aqui sempre vai retornar false. Então, isso aqui nunca vai ser uma classe de sucesso. Por isso que quando eu coloco um result.isRight sendo false, ele consegue garantir que isso aqui vai ser uma classe left.
beleza? Eu não sei, eu acho que ficou meio confuso. Se vocês quiserem um vídeo só de type guards, deixem nos comentários que eu faço. É bem tranquilo, mas é mais fácil explicando alguns exemplos antes de chegar nesse aqui, que isso aqui já é um caso de uso mais avançado de type guards, beleza? Então, continuando, aqui eu quero acessar o meu value e dentro do value eu vou ter o user. Então, eu só vou substituir aqui, eu vou mover para cá e o meu user que estava aqui dentro eu substituí por result value user, beleza? Eu vou subir também esse expect aqui para cima e beleza, se eu salvar e der um npm run test, um teste já está passando, que é esse que a gente acabou de refatorar aqui, beleza? A gente só precisa refatorar esse outro aqui. Então a primeira coisa que eu vou fazer é tirar a execução do caso de uso aqui e fazer a mesma coisa que eu fiz ali em cima, colocar no result. Vou tirar esse await e esse resto todo aqui. E eu vou esperar que result.isWrite seja false. Então quando eu perguntar tá tudo certo, eu quero que ele responda false, porque aqui eu tô escrevendo um caso de erro. Ou eu poderia mudar isso aqui para isLeft e colocar to be true. Seria a mesma coisa, tanto faz qual você usar, beleza? Aqui eu vou fazer a mesma coisa, vou colocar um result.isLeft tem que ser true para garantir que só vai entrar aqui nesse bloco quando for um erro. E eu vou colocar, depois que eu fizer isso, eu vou ter acesso ao meu reason e eu espero que a minha message seja this email is already in use, que é o erro que eu coloquei lá no nosso caso de uso, beleza? Então se eu vier aqui salvar e novamente executar o teste, agora os dois testes estão passando, beleza? E basicamente é isso, é assim que se trabalha com Functional Error Handling, é bem simples, o mais difícil de entender, eu acho que é a parte do TypeScript aqui dessa classe, dessas classes, né? Mas se você quiser um vídeo mais avançado de type guards, eu posso fazer sem problemas, deixem aí nos comentários o que você acha e seu feedback. E enfim, se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo, beleza? Falou!